Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? A Vó Regiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam aí, ó, muito bem, em casa, se cuidando e estudando. Também, turminha, hoje nós vamos continuar, né, nossa saga, né, estudando aqui a Segunda Guerra Mundial. Só que, na aulinha de hoje, nós vamos focar o período, o processo, o momento da guerra, da Segunda Guerra Mundial em si. Na aulinha passada, estudamos aí os antecedentes, tá bom? As causas que levaram a esse movimento aí fundamental na história. Hoje nós vamos estudar como aconteceu de fato esse processo. Então, fiquem agora com a explicação da prova. Então, seguindo aqui o fim da paz e o início da guerra. A gente já sabe que o que marcou, né, esse início da Segunda Guerra Mundial foi, né, a questão do expansionismo, né, da Alemanha. Então, a Alemanha, liderada por Hitler, tinha um processo de querer territórios, expandir seu território aqui no período do nazismo. Mas, né, essa expansão do território não foi dada muita bola por as outras nações, né, da Europa. Então você precisa entender o seguinte, que a gente relembrar o que foi a Conferência de Munique, né, que foi aí firmada em 29 de setembro de 1938, ou seja, um ano antes da guerra, e que os alemães aqui não cumpriram essa Conferência de Munique, né? Então o primeiro ponto é vocês lembrarem isso. Na prática, a Alemanha simplesmente deixou de lado a questão aqui, né, que tinha sido firmada na Conferência de Munique e continuou a sua questão, né, expansionista. Outro ponto que vocês precisam entender aqui, né, foi a questão da invasão que a Alemanha, né, fez, né, provocou aí na Polônia, que vai ser o pontapé, né, inicial, e também na questão da Tchecoslováquia. Então, esses dois países, né, foram aí, né, tomados pela Alemanha no seu processo expansionista, e a partir desse momento é que de fato a gente começou, né, a ter esse processo de Segunda Guerra Mundial acontecendo. Foi a partir dessa invasão. Então eu coloquei a invasão da Polônia foi decisiva para que se formasse o bloco conhecido como os aliados, tá bom, minha gente? Que aí era formado por França, Inglaterra, Estados Unidos depois, né, entra bem depois, né, quando a guerra já está bem encaminhada, e também a questão, né, da União Soviética também vai entrar bem depois. O objetivo aqui, né, dos alemães, quando invadem, né, a Polônia, era fazer, né, construir o quê? Uma estrada, né, ferroviária. Ele estava no processo de expansão e também, né, de um acúmulo aí de riqueza. Então, ele precisava dessa ferrovia para chegar à Prússia Oriental. Então, mas esse território que ele queria construir, essa ferrovia, pertencia à Polônia. Então, por isso ele invadiu. Por quê? Porque tinha um corredor polonês ali que era de interesse dele para essa construção dessa ferrovia. Então, ele, né, fez o processo dessa invasão. Quando a gente tem, né, esse processo dessa invasão, a gente começa, de fato, a Segunda Guerra Mundial. Aqui a Pro quer lembrar também da questão de um ponto interessante do Pacto Germânico-Soviético. Professora, que pacto foi esse? Que a gente não comentou até então sobre ele. Esse Pacto Germânico-Soviético, como o próprio nome está dizendo, foi assinado entre os soviéticos e os alemães. Professora, quer dizer que a União Soviética fez um pacto com a Alemanha? Sim. Nesse momento da história, eles assinaram esse acordo. O acordo dizia o seguinte, que a União Soviética não iria intervir nesse processo expansionista alemão e também ia fazer uma divisão do território polonês, que foi conquistado, né, nesse momento aqui pela Alemanha, ele ia dividir entre essas duas nações, né? Nesse momento aqui, gente, era para que a Alemanha assine esse pacto para quê? Para que os soviéticos não lutassem contra ele. Então, era uma forma de neutralizar as ações soviéticas, que seria muito ofensiva, né? E aí ele quis, né, já minimizar. Então esse pacto não foi cumprido mais uma vez pela Alemanha, mas ele foi assinado, né? E de fato aí a União Soviética dividiu esse território aí da Polônia com a Alemanha, tá certo? E aí seguindo, como a gente já colocou, né, no dia 1º de setembro de 1939,
né, usando uma tática, né, de ataques coordenados, tá bom, por diversas aí frentes, né, tanto aérea como, né, naval, ligado também à questão de tanques e tudo mais, foi, né, dado início aí o processo da Segunda Guerra Mundial. Usando essa tática que ficou muito famosa, né, e que só foi utilizada nesse período da Segunda Guerra Mundial, né, que a gente vai chamar da Blitzkrieg, essa guerra aí relâmpago, né, ou seja, o momento que eles invadiam sem ninguém esperar, tá bom? E esse ataque era todo coordenado por diversos setores aí, tá bom? A Alemanha invade a Polônia e, né, nesse processo aí, né, de dominação, o pessoal dá, né, um contra-ataque aqui, né, imediato. Então, essa atitude fez com que a Inglaterra e a França declarassem guerra contra a equipe aqui do eixo. Turminha, vou reforçar mais uma vez para vocês, né, aqui, os dois blocos da Segunda Guerra Mundial. A prova tá falando muito sobre eles, porque vocês precisam ter noção. Então, os aliados, né, era formado pelos franceses, ingleses e depois americanos e a União da República Socialista Soviética. Lembrando que os franceses lá, né, um ano depois do início da guerra, eles foram tomados, né, pelos alemães e saiu desse bloco, mas ele iniciou junto. E o outro, do outro lado, era formado por alemães, né, italianos e japoneses, que formavam o segundo bloco aqui, que era chamado eixo. Tá certo, minha gente? Daqui a gente começava, de fato, a Segunda Guerra Mundial. Lembrando que a Segunda Guerra Mundial, ela foi muito mais violenta do que a primeira, tá bom? Então, a gente já sabe que tivemos aí, né, uma quantidade de mortos bem maior. E outra coisa, ela acontece em diversos continentes, diferente também da Primeira Guerra Mundial, que ficou restrita somente ao continente europeu. Aqui, no ano, não. A gente tinha, né, diversos continentes, né? O asiático ia entrar, o europeu ia entrar, o africano ia entrar, tá bom? Então, tinham guerras coordenadas em diversos continentes. Outro ponto, né, aqui que a gente tinha uma série de países, aqui eram os países, né, que lideravam essa questão aí dos grupos e do bloco, né, na Segunda Guerra. A gente tinha diversos países aqui também apoiando um lado ou outro desse confronto aí, tá bom? Então a gente vai citar aqui entre os aliados, a professora sempre colocando o azulzinho para representar os aliados e o vermelhinho para representar, né, a questão aqui do eixo. Então a gente tinha inclusive o Brasil, né, apoiando aqui os aliados, Austrália, Canadá, China, né, Índia, e apoiando aqui o eixo tinha a Hungria, Romênia, a Bulgária, entre outros, tá bom? Pra gente poder só ter essa noção. A prova chegou na fase aqui que é primordial, preste atenção aqui. A Segunda Guerra Mundial, ela foi dividida em fases. Pelo menos eu gosto de explicar assim, eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem. Vocês não vão encontrar essa divisão aqui, né, propriamente no livro, mas peguem ela para vocês. A Segunda Guerra Mundial, ela vai ser dividida em 3 etapas, para a gente poder entender, né, mais fácil. A expansão alemã, tá bom? Ou seja, a expansão do eixo. O momento da história que o eixo saiu na frente e saiu realmente dominando a Segunda Guerra Mundial, que vai de 1939 a 1941. Então, nesse primeiro momento, o eixo, né, estava ali como o possível vencedor dessa guerra. Depois, a gente teve, né, um segundo momento, é chamado da recuperação aliada, ou seja, da recuperação do grupo dos aliados, que vai de 1942 a 1943. Nesse momento, ninguém sabia quem ia vencer, porque o eixo era muito forte, né? Já tinha ganhado várias batalhas, mas os aliados chegaram e começaram a fazer enfrentamento direto. E a última fase, que foi a queda do eixo, realmente, né? Onde realmente todos os países aí se rendem e os aliados vencem a guerra. Tá bom, turminha? Então, a prova vai começar aqui conversando com vocês a respeito dessa expansão do eixo. Lógico e evidentemente que vocês já sabem, né, que a gente teve aqui Hitler buscando conquistar outras regiões a partir do expansionismo nazista, que a gente já conversou aqui, né, desde que começou a falar da Segunda Guerra Mundial. E aí ele começa a conquistar outras regiões, além da que ele já tinha, né, conquistado ali da Polônia, né, no processo anterior. Então ele vai começar a dominar também a questão da Noruega, Dinamarca, ou seja, países muito importantes ali na Europa. Depois os Países Baixos se rendem também.
Lembro a vocês que essa expansão era baseada em quê? Em ter matérias-primas para a sua indústria, que estava a todo vapor, e além disso, né, desse material, também ter territórios ricos, né, também aqui alguns produtos, né, e alguns minerais e também petróleo, para poder ajudar também nessa sua questão, né, industrial. Então, primeiro, ele domina a Noruega e a Dinamarca. Depois, ele vai para os Países Baixos, tá bom? Domina também, professora, como assim Países Baixos, né? Representado por Holanda, Luxemburgo e Bélgica, tá bom? França se rende aqui, ó, né? Assina um acordo aí de paz, né? E é rendida, né, por a Alemanha em 1940, ano que ela também, né, deixa de atuar aí na guerra. Ou seja, professora, foi rápido, não foi? A passagem foi bem rápida, tá bom? Porque a França vai passar a maior parte da guerra aí, né, sobre o domínio aí dos alemães. A Grécia e a Iugoslávia, que também são territórios aqui, né, que é dominado também, né, por a Alemanha aqui, né, ajuda, a Itália começa a dominação, mas quem vai consolidar mesmo são os alemães. Então, nesse processo todinho, a gente percebe o quê? Que a Alemanha estava muito forte e ele começa também aqui patrulhar, inclusive as águas ali, né, que banhava a América, para que nenhum país, principalmente os Estados Unidos, ajudasse esses países que estavam sendo dominados por ele ali na Europa. Então, é muito importante que vocês observem essas questões. Seguindo aqui, né, a gente começa a entender o seguinte, que lá na Europa, a Itália e a Alemanha estavam muito fortes, dominando tudo. O Japão, que era o terceiro país do eixo, também estava no processo aí, ó, de vitórias. E aí, turminha, a gente tem o quê? O Japão, né, se expandindo ali no Sudeste Asiático, conquistando vários países, tá bom? E, inclusive, né, algumas porções da China, quando a gente, né, já estudou a questão da China, a gente lembra, né, que ele fez esse processo de dominação ali, né, da Manchúria chinesa. Então, ele já estava aqui no processo também de dominação, né? Além disso, outros países asiáticos, né, também como a Tailândia, né, as Filipinas, entravam nesse processo aqui também de dominação. Então, italianos e alemães dominando a Europa e o Japão na Ásia, ok? Só que a gente precisa entender o seguinte: nesse mesmo ano, em 1940, a Itália começou, né, a sua mal-sucedida, vamos dizer, diga-se de passagem, né, de expansão na África, né, seu processo de expansão, de tentativa de expansão ali na África, principalmente no ano no Egito. E aí a gente precisa entender o seguinte, que os britânicos, né, que eram muito fortes aqui na Inglaterra, começou a barrar esse processo de avanço da Itália ali, né, na África. E aí, gente, por essa configuraçãozinha, né, a gente vai ter aqui, a Alemanha vai em socorro, né, dos italianos, né, consegue conquistar uma parte, mas não foi o projeto que eles pensavam. E as forças do eixo conseguiram avançar nessa região, mas a partir de 1941 começaram a perder território e a ser expulso da África. Conquistaram territórios pequenos, né? E a partir do ano seguinte já começaram a perder esses territórios. E aí, a gente percebe o seguinte, que a União Soviética também não ficou parada nesses primeiros anos, não. Ela toma a sua parte da Polônia e também começa um processo de expansão ali em outros territórios, principalmente nos territórios ali próximos, né? A Lituânia, né? A Estônia e a Letônia, ele também faz o processo de invasão. Seguindo aqui, né, a gente já vai ter a reação dos aliados. Vamos para a segunda etapa dessa guerra, que vai ser essa reação dos aliados. Bom, então a primeira parte, só quem vencia era o eixo. A partir de agora, não. Né? A partir do ano, né, de 1941, né, a gente já vai ter uma reação dos aliados. Então, olha o que a Procolor aqui destaca para vocês. Até 1941, o eixo vinha sendo o grande vitorioso, vencendo tudo que era batalha que eles disputavam até esse momento, tá bom? No momento é muito importante que vocês observem isso. Mas a gente teve, né, um processo aqui, né, que vai dizer que foi justamente o ponto aqui de divergência, foi a parte ali, né, da Ásia, né? A questão das bem-sucedidas escaladas do eixo foi afetada por um episódio ali de disputa entre o Japão, a China e os Estados Unidos,
Que episódio foi esse? Foi a tentativa, né, do Japão dominar a China. Só que a China, nesse momento da história, né, que vai ser ali por volta, né, de 41, mais ou menos, ela já estava muito aliada com os Estados Unidos. E aí o Japão, sabendo dessa aliança, tentou fazer o quê? Tentou, né, na verdade ele concretizou, se antecipando aí, né, um ataque a uma base americana no Havaí, tá bom, minha gente? E aí, a partir desse momento, o presidente, né, dos Estados Unidos teve um pretexto básico para fazer o quê? Para poder entrar na guerra. E aí, a partir desse ataque, que acontece no dia 7 de dezembro de 1941, tá bom? No dia 7 de dezembro de 1941, a partir desse ataque aqui, os Estados Unidos entram oficialmente na guerra. Por quê? Porque ele convence a opinião pública e também o Congresso a poder entrar nessa guerra, o que ele já queria, né, desde muito antes. Tá certo, turminha? E aí, minha gente, a gente vai ter, né, seguindo essa lógica que a Pró tá colocando aqui, né, dessa reação dos aliados, em julho, né, ou em junho de 1941, a gente vai ter aqui a questão da quebra do pacto que tinha sido feito aqui com o Stalin. Então, Hitler, nesse processo todinho, ele faz, né, tenta essa invasão aqui à União Soviética, turminha, mandando aí uma quantidade enorme de soldados para esse território. Após a invasão soviética, né, os Estados Unidos já estavam aí na guerra e a União Soviética, temendo aí perder mais território, fez o quê? Se lançou também na guerra, né, quebrou o pacto que tinha feito com a Alemanha, se lançou na guerra no ano e começou aí sua luta. Junto a quem? Junto ao bloco dos aliados, tá bom? Que tinha agora, nesse momento, uma nova configuração. Estados Unidos, né, é a União Soviética e a Inglaterra, já que a França já tinha sido rendida, né, um ano antes. As primeiras grandes derrotas do eixo, né, anunciava o início de uma nova configuração nessa guerra, tá bom, minha gente? E a gente vai ter a batalha que marca a Segunda Guerra Mundial, né, que vai ser a batalha, né, de Stalingrado, que é uma cidade, né, russa, e essa batalha vai acontecer no ano de 1942. A partir desse momento, né, vai ser a primeira derrota aí do nazismo em solo, em território russo. Nesse momento aqui, a gente já começa a visualizar a questão mudando aí e o eixo começa a ter as suas primeiras grandes derrotas, tá bom? A primeira acontecendo aqui nessa grande batalha, né, no território aí russo, onde os alemães, né, acabam perdendo milhares de soldados para o frio, tá bom? Essa cidade, ela fica arrasada, por isso ela é a maior batalha da Segunda Guerra Mundial, tá bom? E logo, aqui no ano seguinte, em julho do ano seguinte, a gente também vai ter um outro confronto, né? Em uma outra vila aí, em uma outra cidade, também soviética, tá bom? E aí a gente vai ter uma nova perda aqui dos alemães em solo, em território russo, né? Em território soviético. Seguindo aqui, minha gente, esse slidezinho já vai marcar aqui o desfecho dessa grande guerra, né, da Segunda Grande Guerra Mundial. Então, a Pró colocou aqui no ano de 1943, né, como vocês já sabem, Mussolini, né, tinha sido destituído pelo rei, né, Vítor Emanuel III, e a Itália se rendeu aqui assinando, né, um acordo de rendição. Então, o primeiro ponto aqui no ano de 1943, a Itália, ele vai ser o primeiro país a se render na Segunda Guerra Mundial. Bom? E aí os alemães ainda continuam, né, dar uma ajuda a Mussolini, que vai, né, escapar aí desse processo todo que ele tinha feito, né, do fascismo, né, italiano, mas, né, aqui a gente já tinha a consolidação e a saída da Itália desse processo de guerra. Continuavam ainda a Alemanha e o Japão. Mas a gente vai ter, né, um duro golpe aqui contra o eixo, turminha, no dia 6 de junho de 1944. O que acontece aqui, professora? É chamado dia D, tá bom? Nessa conferência de Teherã, a gente vai ter, né, vai ser criado aqui um plano para libertar a França, que estava sob a dominação aqui, né, vocês lembram dos alemães. Nesse processo todinho, né, é coordenado, é esquematizado um ataque e eles, né, vão aí no mesmo ano tomar
e conseguir libertar primeiro Paris e depois o resto todinho aí da França. Então aqui já tem aqui a grande derrota, né, que já vinha acontecendo aqui da Alemanha, né, já tinha acontecido na União Soviética e agora aqui no território francês. Então, o último ato da guerra na Europa se deu em abril, né, de 1945, quando Hitler, não suportando a pressão, ele comete suicídio. E aqui, gente, a gente já tirou oficialmente, né, nesse processo aqui de Teherã, já tinha, né, a gente já sabia que a Alemanha não conseguiria mais revidar, mas é com o suicídio de Hitler que a gente tem, de fato, a saída da Alemanha desse processo aqui da guerra, tá bom? Isso daqui, turminha, a gente coloca em abril. Mas ainda faltava um país. Quem era esse último país que ainda faltava do eixo a se render? Os japoneses, tá bom? Então a guerra finalizava ali na Europa com os dois países envolvidos se rendendo, mas ainda restavam a questão dos alemães, ou dos japoneses na Ásia. Então, turminha, o que é importante vocês entendam? Os japoneses, por sua técnica e por sua, né, sua situação de desespero, começou a utilizar, né, o que era chamado dos kamikazes, que é muito famoso, né, uma referência, inclusive, da Segunda Guerra Mundial. O que eram esses kamikazes? Eram aqueles pilotos, né, que acabavam se matando, né, porque mergulhavam junto com os aviões. Então, numa tentativa realmente desesperada, era uma forma deles atacar, né, com esses kamikazes. Só que, minha gente, a gente precisa entender o seguinte, que essas terras, né, japonesas já estavam praticamente dominadas. Faltavam algumas ilhas e alguns territórios. Só que por conta, né, da questão como eu posso colocar? Da teoria, né, do sistema social japonês, que ele dizia o seguinte, que eles não poderiam se render jamais, entregar seu território, isso aí começou ainda a se perdurar por alguns meses. E aí, visando acelerar esse fim de vez, né, que todo mundo já sabia que ia acontecer, né, mas que ainda estava perdurando por conta da resistência japonesa, né, a gente vai ter as duas bombas, né, nucleares que são lançadas sobre as cidades japonesas, tá bom? Que vai ser, né, no dia 6 aqui de agosto de 1945, né, os americanos, né, os Estados Unidos, lançam a primeira bomba na cidade de Hiroshima, tá bom? Lembrando que essa bomba, ela não vai, né, atacar somente o exército, ela vai matar realmente a população. A gente tem aqui uma porcentagem de 140 mil pessoas, tá bom, turminha? E 3 dias depois, no dia 9 de agosto de 1945, a gente tem, né, a segunda bomba sendo lançada aqui, né, sobre Nagasaki. Então, gente, a gente vai ter aqui, nesse conflito aqui, a gente vai ter o fim dessa Segunda Guerra Mundial, tá bom? A partir desse momento, dias depois, a gente vai ter, né, no dia 14 de agosto, a rendição do Japão, né, porque foi destruído, né, inclusive sua própria população. São um percentual de pessoas que morreram na hora, tá bom? Mas a gente vai ter as outras pessoas, né, sofrendo com essa situação aí posterior. E aí o Japão se rende e a equipe do eixo também, né, acaba aí finalizando sua participação nessa Segunda Guerra Mundial. E aí a gente vai ter, né, até a assinatura do último pacto aí de fim realmente da Segunda Guerra Mundial, que acontece no dia 2 de setembro, né, mas aqui a gente tem o encerramento desse ciclo. Tá bom, turminha? Então, é uma aula, né, extensa, porque Segunda Guerra Mundial, esse processo todinho, né, de batalha, ele de fato, né, tem muitos detalhes para ser observado. Tá certo? E aqui, com a rendição do Japão, finalizamos esse período da Segunda Guerra Mundial. Próxima aula, veremos, né, as consequências desse momento todinho, de 1939 a 1945. Tá certo? Então, aproveitem a aula, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, turminha.